Varela no ar, o programa do Varela está começando diretamente da bela Fortaleza, capital do Ceará. E na direção geral do nosso programa, Lucas Varela, Nayara Varela e Monalisa Varela. Estamos, ao nosso querido público que nos acompanha, um cordial abraço, né? Agradecemos a sua atenção, sua audiência, seu carinho. E estamos transmitindo aqui hoje, Fortaleza, Ceará, 8 de agosto de 2011, segunda-feira. E no programa, antes de iniciarmos o nosso programa de hoje, nós queremos fazer nossas indicações ao nosso querido público. Nós indicamos o programa Vida News, o programa jornalístico da Rádio Vida 102,9 FM de Fortaleza, Ceará. O programa é levado ao ar de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, justamente no seu horário de almoço. Fique bem informado com notícias locais, nacionais, internacionais, com o quadro Assunto do Dia, sempre um assunto super importante, né? E a nossa querida jornalista Natália Varela, apresentadora do programa, na Rádio Vida 102,9 FM de Fortaleza, Ceará. Então, ela convida a personalidade, aquele cidadão ou a cidadã, né, especialista naquele assunto do dia, faz entrevistas ao vivo. E o público pode participar através dos telefones 3287-2158, 3287-2999 ou acessa www.radiovidafortaleza102fm.com. Então, excelente programa que nós indicamos ao nosso querido público. A apresentação é da nossa querida jornalista, radialista, missionária e empresária. Ela é proprietária da Varela Estética Beleza, nossa querida Natália Varela, né? Então, participe do programa Vida News, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, na Rádio Vida 102,9 FM, na apresentação nossa querida Natália Varela. E no programa de hoje nós faremos a leitura do livro Com Jesus na Contramão, o autor Frei Carlos Mestres. E no segundo capítulo, nós já fizemos aqui a introdução Quem é Jesus para mim, tópico 1, 2, 3, 4 e 5, né? E agora nós vamos ao capítulo primeiro. Nós já fizemos também 30 anos dos 33, agora vamos ao segundo capítulo, né? Nosso irmão mais velho, igual a nós em tudo, menos no pecado. Cada um de nós, pelo simples fato de nascer neste mundo, nasce num determinado lugar, numa determinada família, num determinado povo. Nasce marcado de muitas maneiras. Jesus também. Faça a sua ficha e a ficha de Jesus e compare as duas. Lugar onde nasceu, país, região, cidade, centro ou periferia, interior. Tempo em que nasceu, época, século, guerra, paz, mudança, crise. Cultura que recebeu, língua, sotaque, costumes, mentalidade, história. Família que o acolheu, pais, irmãos, parentes, vizinhos, padrinho, madrinha. Caráter ou índole, tímido, expansivo, introvertido, agressivo. Cor ou raça, branca, negra, morena, amarela, mestiça. Sexo, mulher, homem. Tudo isso aí tem uns 3 pontinhos, né? Pode ser mais, né? Porque se for falar tudo aqui, o livro não cabe, né? Religião, católico, protestante, judeu, candomblé, crente, espírita, ateu, se vai aos 3 pontinhos, né? Classe, pobre, rico, classe média, empregado, empregador, os pontinhos. Físico, bonito, feio, forte, pequeno, frágil, deficiente, paralítico, e assim vai, os 3 pontinhos. Você está satisfeito com a sua ficha? Estas coisas ninguém as escolhe. Elas fazem parte da existência humana. Afetam, marcam a vida de alto a baixo. Também a vida de Jesus.
são o ponto de partida para qualquer coisa que se queira fazer na vida. São a encarnação. Estas marcas não são iguais para todos. Para uns pesam muito, para outros pouco, para outros não são peso. E para você, uns se maldizem, acham que Deus foi injusto com eles e vivem desgostosos. Outros não se revoltam, mas se entregam ao conformismo. Paciência. Deus quer assim. Outros ainda acham que a vida é um grande bem, apesar das dificuldades. E Jesus, como foi que ele fez? Jesus assumiu estes condicionamentos lá onde pesam mais, isto é, no meio dos pobres. Sendo rico, se fez pobre. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Filho do carpinteiro. Mateus capítulo 13, versículo 55. Sendo de condição divina, esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de empregado, um no meio de muitos. Em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Ele foi provado como nós em todas as coisas, menos no pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Jesus nasceu em Belém da Judéia, no sul. Mateus capítulo 2, versículo 1. E foi criado no interior, na roça, em Nazaré da Galileia, no norte. Lucas capítulo 4, versículo 16. Faltava o aramaico, com sotaque de judeu da Galileia. Falava o aramaico, com sotaque de judeu da Galileia. Faltava para falar, uma diferença grande, né? Falava o aramaico com sotaque de judeu da Galileia. Era visto como judeu pela samaritana, João capítulo 4, versículo 9. E como galileu pelos judeus da Judéia. Mateus capítulo 26, versículos 69 a 73. Mais ou menos como o nordestino criado no Rio de Janeiro. Os do Rio dizem que ele é nordestino, mas os do Nordeste dizem que é carioca. Tudo por causa do sotaque. A família de Jesus não era sacerdotal, como a de Zacarias, pai de João Batista. Lucas capítulo 1, versículo 5. Jesus não pertencia ao clero que cuidava do templo. Não era doutor da lei, nem pertencia ao grupo dos fariseus ou dos essênios. Ele nasceu leigo, pobre, sem a proteção de uma classe ou de uma família poderosa. Muito provavelmente, a família de José era migrante, vinda de Belém da Judéia. Lucas capítulo 2, versículo 4. Para a Galileia em busca de melhores condições de vida, como acontece tanto no Brasil. Jesus não teve oportunidade de estudar como o apóstolo Paulo, Atos capítulo 22, versículo 3. Teve que trabalhar. Como todo judeu do interior, trabalhava como agricultor. Além disso, aprendeu a profissão de seu pai, Mateus capítulo 13, versículo 55, e servia ao povo como carpinteiro. Marcos capítulo 6, versículo 3. Antes de nascer, Jesus já era vítima do sistema político e econômico. Augusto, o imperador de Roma,
mandou fazer um recenseamento em vista da reorganização administrativa e da cobrança dos impostos. Lucas capítulo 2, versículo 1 a 3. Por isso Jesus nasceu fora de casa. Lucas capítulo 2, versículo 4 a 7. Logo depois de nascido foi perseguido pela tirania de Herodes. Mateus capítulo 2, versículo 13. Exatamente como Moisés, o primeiro libertador do povo. Conforme o cálculo de um estudioso, os 2000 anos desde Jesus até hoje, quando comparados com os bilhões de anos da história do mundo, desde a criação até hoje, são como um único segundo dentro de um ano inteiro. Os 33 anos da vida de Jesus, então, não passam de um piscar de olhos. E destes, ele passou 30 no anonimato em Nazaré, cidade sem importância. João capítulo 1, versículo 46. Lá ele viveu, aprendendo em casa com a família e na comunidade com o povo, conforme Lucas capítulo 2, versículo 52. Esta foi a escola de Jesus. Veio salvar a humanidade inteira e não saiu da Palestina. Veio salvar a história toda e viveu só 33 anos. Meus irmãos, minhas irmãs, na paz do Senhor, ao nosso querido público que nos acompanha, um cordial abraço, nossa gratidão pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Concluímos aqui o capítulo 2 do livro, o capítulo 2, Nosso Irmão Mais Velho, igual a nós em tudo, menos no pecado, do livro Com Jesus na Contramão, autor Frei Carlos Mestres. Indicamos a leitura e voltaremos no nosso próximo programa, se Deus quiser, com a leitura do capítulo 3, onde colher as informações? É uma pergunta. Vou até anotar aqui. Capítulo 3, onde colher as informações. 3. Tudo de bom, fique com Deus e até lá.